Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão vendo que eu tenho esse interruptor instalado aqui, tá? Esse interruptor com uma tecla e mais uma tomada ali. Então coloquei aqui provisoriamente esse interruptor porque eu não tinha nada para colocar para tampar ali a tomada. E agora eu vou substituir ela por uma outra tomada que eu realoquei da minha casa aqui, tá? Então uma tomada tripla. E dessa vez eu vou mostrar para vocês como é que se instala essa tomada tripla, simples e fácil, tá pessoal? Então a gente vai substituir aquela ali que tem o interruptor por uma tripla. E a gente vai utilizar esse conector aqui, ó. Esse conector aqui que vai ser muito top para fazer instalações de tomada, tá? Quem não conhece esse conector aqui, é um conector com mola, tá? Então tu coloca o fio aqui dentro, tu baixa a trava aqui e tu tá tranquilamente aqui com o fio preso aqui, tá? Então esse aqui é o conector com mola, tá? Então pra te puxar ele, você tem que ter bastante força para poder tirar ele do pino, porque ele encaixa bem ali, a trava, vocês estão ouvindo aqui, é bem forte, tá? E é bem tranquilo para ligar ele. Aqui nesse pino DK entra o fase, nesse pino do B1 entra o terra e no azul entra o neutro, tá? Então a gente consegue ter 3 saídas, cada saída dessa aqui vai para uma tomada. E agora eu vou mostrar para vocês ali como retira aquela ali e como instala essa tomada aqui da PESE, tá? Para quem quiser esses produtos, eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser também comprar um alicate amperímetro, um multímetro para fazer os testes ali, né, na casa e fazer os seus trabalhos em casa ali tranquilamente, utilizando uma ferramenta boa, a gente vai deixar o link na descrição também, tá? E de todos os materiais que a gente utilizar aqui para fazer o serviço, a gente deixa o link na descrição, tá bom? Tu tem um encaixe ali de uma tampinha, né? Então tu pega e tira essa tampinha aqui, ó. Se encaixa essa tampinha e tu já tem acesso aos parafusos ali de fixação, tá? É bem fácil de retirar ou colocar ela, tá? Não tem aquela parte interna que nem tinha nas outras tomadas mais antigas, tá? Isso aqui é uma linha mais nova e já tá com acesso aqui às conexões. Então a gente tem aqui, ó, fase neutro, fase o neutro é o azul e o fase é o vermelho, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar a terra dessa geral que tá passando aqui e a gente vai ligar aqui. Então pessoal, como vocês podem ver, ó, esse conector aqui ele cabe certinho dentro da caixinha, tá? Então é só colocar dentro da caixinha ali, ó. E ele tem umas orelhinhas aqui onde que a gente pode colocar o parafuso, ó, para vocês verem. Então a gente pode colocar um parafuso e prender ele dentro da caixinha. Pessoal, aqui a gente vai soltar o fase e o neutro e vamos conectar aqui no nosso conector, tá? Então a gente vai soltar a fase aqui e a gente vai conectar aqui no nosso conector, tá? Vamos afastar eles aqui, tá desenergizado, então só para mostrar para vocês mais uma vez, tá? Só para vocês entenderem como a gente trabalha com segurança sempre. Eu vou tirar a luz porque eu acho que fica mais fácil de vocês verem, tá? Então tá aqui, ó, uma ponteira no neutro, outra ponteira aqui no fase. Vocês estão vendo ali, ó, 18 volts, tá? Então é isso aí, é sinal que está desenergizado, tá bom? Então pessoal, para dar uma boa conexão, só para vocês entenderem, aqui, se vocês dão uma olhadinha aqui do lado, ó, por exemplo, aqui esse conector, a mola dele tá aqui na frente, tá? Então, o que você tem que fazer? Tem que cortar, decapar seu fio o suficiente para que ele venha até aqui na frente, encoste aqui dessa barrinha aqui, que daí a trava vai pegar em cima, tá bom? Então pessoal, esse conector ele só suporta fios até 4mm, tá? Então eu vou usar um fio branco porque aquele fio ali que tava ali era um fio 6, então ele não ia encaixar nunca direito, tá? Daí eu peguei e fui olhar, ele é um fio 6 e o conector só suporta o fio até 4mm. O que eu fiz? Eu peguei um conector vago, tá? E peguei, esse aqui é um conector de derivação também, tá? Peguei as alimentações que são as fases, entrei nesse conector, né? E agora eu vou pegar esse fio branco aqui, ó, que é a fase que vai para nossa tomada aqui, para nossa alimentação da fase da nossa tomada, e vou conectar ali, tá? Então a gente vai fazer isso, ó, a gente vai conectar aqui, daí isso aqui vira uma emenda de derivação, tá? Então a gente chega aqui com a alimentação nesse primeiro pino, sai aqui e vai para outra tomada e sai daqui e vem para essa tomada aqui, tá? Então é dessa forma que esse conector funciona também, tá? Vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar esse conector. Hoje em dia tá muito fácil de fazer essas emendas com conectores, tá? Então depois que a gente fizer isso, a gente vai deixar uma sobrinha, né, o suficiente para a gente poder deixar na lateral aqui, e a gente vai conectar aqui, ó, esse fio branco no primeiro borne aqui, tá? Então a gente vai alimentar a fase com a cor branca, tá? Com um fio 2,5. No meu caso aqui, como eu não vou ter muita coisa ligada aqui, eu vou usar um fio 2,5, mas se você quiser pode usar um fio até 4mm. O conector aceita um fio 4mm, não mais que isso, tá? Então eu não aceito um fio maior que 4mm, tá bom? Então a gente bota aqui nesse primeiro aqui, ó, nesse primeiro pino aqui, a gente vai introduzir o conector, né, branco, ó. Então tá bem firme, bem preso, tá? Então o fio branco tá introduzido nesse primeiro conector, ó. Muito top, tá? Então bem firme aqui, você pode puxar a mola que não sai, ó. Eu tô forçando aqui, não tá saindo. Então é muito bom, gostei por causa disso, tá? Ele é melhor que o vago, então é bem melhor nessa parte aqui, porque ele é um conector que pode fazer várias derivações aqui, né? Então gostei disso. E não é tão caro, tá? Tu consegue pagar ali uns 15 reais um conector desse, tá bom? Então pessoal, aqui é a mesma coisa, tá? Esse outro fio aqui que é o nosso preto, que é nosso neutro, tá? Que tá ligado ao azul aqui, que a gente vai fazer.
gente vai cortar também e agora a gente vai usar um outro conector vago aqui para fazer essa derivação aqui, tá? Então esse fio aqui vai para uma outra tomada, tá? Então ele sai, entra nesse preto aqui, o neutro, e vai para outra tomada, tá? Eu tenho um outro neutro azul ali, que é uma geral do meu ar-condicionado, tanto que ela é mais grossa, um fio 6mm, tá? Então, isso ali eu não vou misturar, tá? Porque cada circuito são separados aqui, tá? Então, eu tô melhorando a elétrica aqui do meu apartamento aos poucos, tá? Então, aos pouquinhos a gente vai deixando aí tudo como deveria ser, tá? Só que como é um apartamento muito antigo, né, pessoal? É difícil a gente conseguir, né, mudar tudo, tá? Não tem como passar fio em todo o apartamento, porque as caixinhas, né, são bem obstruídas, né? Então a gente tem que ir adaptando, tá? Infelizmente, né? Eu gostaria de seguir todos os padrões e cores da norma, né? Mas não tem como seguir aqui. Então a gente vai adaptando, né? E deixando aí da melhor forma possível aí pra gente poder ter uma instalação aí segura, né? Uma instalação com aterramento, né? Com tudo que tem que ter uma instalação elétrica, tá bom? Então, depois que a gente conectou aqui, ó, a gente vai derivar para essa tomada no meio aqui, tá? Então, a gente vai pegar e fazer a mesma coisa, vai pegar um fio azul, colocar o fio aqui no meio ou na lateral, tanto faz, né? O lado que você quiser colocar aqui, tá? Pra gente poder derivar para essa nossa outra alimentação que é aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui no azul, ó. Então, esse conector, ele já segue mais ou menos o nosso padrão da norma, né? Então, a gente vai vir aqui e vai introduzir ali, ó, não deixar nenhum cabelinho para fora para não correr o risco, né, de encostar ali na caixinha de passagem dentro, tá? Então já tá travado, já tá conectado. Que legal, né? Muito top, né? Então agora a gente já tem fase neutra ali. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o aterramento. Vocês lembram que tinha o fio verde ali, né? O que eu fiz? Eu cortei o fio verde no meio, peguei o fio que vai lá pro ar-condicionado do terra, peguei o fio que vem da geral, que se de cima, entrei aqui, tá? E aqui no meio eu vou sair, né, com o meu terra para minha tomada, tá? Então para esse conector aqui, então a gente vai pegar o fio ali e vamos conectar ali também para a gente ter aterramento na tomada, tá? Então não pode não ter aterramento, tá, pessoal? Tem que ter aterramento nas tomadas, isso é norma e tem que ter, tá? Porque é segurança, tá, pessoal? Então com segurança na parte elétrica não se brinca, tem que ter aterramento, né? Tem que ter tudo que a norma diz que tem que ter, porque senão você acaba, né, arriscando sua vida, arriscando a vida dos seus familiares, né, das pessoas que você ama, né? E qual o valor que tem uma vida, tá, pessoal? Então tomem cuidado, às vezes por um pouquinho a mais vocês vão deixar aí uma instalação sem aterramento, a pessoa pode tomar um choque, né? E se não tiver um DR ali, a pessoa pode morrer, tá bom? Então tomem cuidado com esse tipo de instalação aí gambiarra, tá? Façam a instalação como a norma diz que tem que ser. E a gente vai vir aqui, ó, e vai conectar esse verde aqui, ó. Então a gente vai colocar esse verde aqui no pino do meio, justo pra gente poder ter aterramento na nossa tomada, tá? Então a gente vem e conecta aqui como eu disse pra vocês, ó. Então abre a travinha aqui, ó, bem tranquilo, como eu mostrei pra vocês antes, ó. Então a gente vem aqui e coloca esse fio ali, ó, fio 2,5, tá? Então a gente tá usando os fios 2,5, como eu disse pra vocês, né? Não pode ser menor que isso, tá? Pra tomada tem que ser no mínimo 2,5, mais uma coisa que a norma diz, tá? NBS 5410, tomadas, né, 2,5, de uso específico tem que ser maior que 2,5, tá bom? Tomada de uso geral, que nesse aqui é 2,5, tá bom? Então a gente vai vir aqui e vai colocar esse conector para dentro ali, tá? Aparentemente parece que não vai couber tudo dentro, tá? Mas vai, tá? Vou mostrar pra vocês que vai. É uma caixinha pequenininha, normal, padrão, né? Então eu vou encaixar tudo ali dentro, vocês vão ver que vai encaixar ali tudo, tá? E aqui nessas travinhas, tá, pessoal? Pra garantir que não vou mexer aqui, eu não pego e puxo a trava fora assim, né? Porque às vezes a gente vai acabar puxando a trava. Eu vou passar uma fitinha aqui só para segurar a trava no lugar, tá? Para não correr o risco dele soltar a trava, tá? E dar mau contato, tá bom? Faço isso sempre, toda vez que eu coloco um conector desse aqui, em vez de ficar fazendo emendas, né? Então eu coloco um conector, né? Que vai ser mais prático. Faço só uma voltinha de fita aqui só para segurar a trava, né? Só para a trava não soltar. Nesse outro a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Pessoal, assim fica o conector, tá? Esse conector, como eu disse pra vocês, de derivação aqui, ó. Então, que bonito que fica a instalação, né? De pertinho, tá? Então aqui tu tem a fase que é o branco, o verde que é o terra e o azul que é o neutro. E daqui a gente vai sair para nossa tomada tripla, tá? Então são 3 blocos aqui, 3 tomadas, tá bom? Então por que essa ligação ali é melhor que essa, tá, pessoal? Olhem bem para vocês verem, tá? Então essa ligação aqui, ó, original, né, que tinha aqui no meu apartamento, os caras pegaram um fio, né? Ó, vocês estão olhando aqui, ó. Pegaram o fio, alimentaram aqui e vieram aqui com fio rígido. Isso aqui é uma instalação padrão que sempre tem, né? Na maioria dos lugares mais antigos, tá? Esse fio rígido vieram até aqui, né, direto, ficou exposto aqui, tá? Então se tu viesse mexer aqui, poderia tomar um choque. Isso gera mau contato, né? Gera aquecimento, né? Então, além de ter o risco de tomar um choque, né? Risco de às vezes encostar aqui alguma coisa aqui dentro e acabar fechando um curto, né? Algum bichinho, alguma
lagartixa entrar dentro da tomadinha aqui e fechar um curto, né? Então, tu tem todo esse risco aí de, né, acabar pegando até fogo na tua instalação devido aqui fechar um curto aqui dentro, né? Ou se tu for mexer, que tu acabar tomando um choque nesse tipo de instalação, tá? Mas o maior risco realmente, né, onde que tu tem um prédio antigo, é de alguma barata ou alguma lagartixa entrar aqui no meio, fechar um curto e acabar até pegando fogo na instalação, tá bom? Então esse conector aqui fica tudo vedado, né, tudo fechadinho, né? E a partir daqui a gente vai fazer, né, a mágica. A gente vai sair desses 3 conectores aqui, cada fio para essa tomada, tá? Então, pessoal, a gente vai medir mais ou menos um tamanho assim, aqui a gente consiga acomodar dentro aqui da nossa caixinha de passagem, tá? Então vou deixar mais ou menos esse tamanho, cada conector de fios aqui da nossa tomada, tá? A gente vai cortar 3 pedacinhos assim, tá? Então a gente vai cortar esse pedaço, né? A gente vai cortar um pedacinho um pouquinho maior, pra gente poder usar no outro ponto da tomada. E outro pedacinho um pouquinho maior pra gente poder utilizar no outro ponto aqui da tomada, tá? Então, bem tranquilo. E daí aqui a gente vai utilizar esses fios aqui para nossa tomada. Então esse aqui vai ser as fases da nossa tomada, tá? Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui, ó, decapar esses 3 fios aqui e a gente vai colocar na nossa tomada, tá bom? O certo, tá, pessoal? O certo é colocar terminal, mas como eu não tenho terminal, então eu vou colocar sem terminal. Mas o certo mesmo, para dar uma boa conexão, é colocar terminal nesses caras aqui, tá? Ali na mola pode colocar sem o terminal, mas aqui, para dar uma boa conexão, o certo é botar terminal, tá bom? Mas eu não tenho, então vou colocar sem terminal, tá ok? Mas funciona do mesmo jeito, tá, pessoal? Mas a conexão é bem melhor aqui na tomada, tá? Com o terminal, tá? Então a gente vai vir aqui, vai introduzir o fio ali e a gente vai fazer a conexão do fio aqui na tomada, tá? Bem tranquilo. Apertem bem para não correr o risco de escapar, tá, pessoal? Então, com o terminal fica bem mais firme, tá? Então não escapa de forma alguma, ó. Vocês viram que eu apertei bem aqui para não dar aquecimento, né? E não dar mau contato. Pessoal, depois de conectado, os fios ficam dessa forma aqui, tá? Parecendo uns galhos de árvore aqui, tá? Mas é bem tranquilo, tá? Então são 3 neutros aqui desse lado, os 3 terras aqui no meio e os 3 fases aqui no outro canto, tá? Bem tranquilo. Agora a gente vai conectar esses fios ali no nosso conector. Então olha, pessoal, como ficou bonita a instalação da tomada, tá? Ficou bonito e prático, tá? Então aqui a gente vai ver exatamente como ficou, tá? Então essa fileira de azul tá ligado tudo no azul. Essa fileirinha do meio, que é o terra, vocês dão uma olhada aí, tá ligado tudo no terra. Olha que top, né? E essa fileira branca, que é a do canto aqui, ó, tá tudo ligado em sequência aqui nesses conectores, tá? Como ficou bonito, né? Então ficou bem top, ficou bem com bom acabamento, ficou muito top isso aqui, tá? Então eu poderia pegar uma abraçadeira aqui e colocar e prender eles, tá? Mas eu vou deixar assim que eu gostei e ficou bonito assim, tá? Então agora a gente vai colocar o conector dentro da caixinha e daí eu vou mostrar pra vocês como é que vai fechar depois tudo isso aqui, tá? Olhando assim parece que não vai couber tudo, mas a caixinha ali a gente sempre dá um jeito de encaixar. O eletricista sabe como é que faz ali pra encaixar esses fios aí dentro dessas caixinhas, né? Porque dá um sofrimento, mas depois fica bacana e tudo funciona bem. Como eu disse pra vocês, ó, eu passei uma fitinha isolante ali nas travas, ó, tá vendo? Vou aproximar mais pra vocês verem. Só pra segurar, né? Passei uma volta só pra segurar as travas no lugar, tá? Então as travas tem mola, mas pra evitar que o gatilho ali seja acionado da mola, né? Mas eu tô botando porque eu quero, tá? Se você não quiser, não precisa botar também essa volta de fita ali em volta das travas, tá ok? Depois que a gente, né, alinhou o primeiro parafuso ali, a gente vai com cuidado aqui, tá? Não precisa exagerar aqui no aperto também, tá? Aqui tá ficando mais ruim de colocar, porque eu tenho os cabos saindo dentro dessas tomadas aqui, né? Com uma instalação adaptada aqui da minha parte do ar-condicionado. Então, tá mais ruim de colocar, mas geralmente não tem fio saindo dentro da caixinha aqui, né? É bem mais fácil instalar uma tomada dessa aqui, né? Não tem todos esses fios dentro. Só teria o conector ali, né? No caso, teria os fios entrando e os fios do conector. Mas faz parte, tá, pessoal? O mundo não é perfeito, né? E não vai ser instalações brasileiras aí antigas que vão ser perfeitas, né? Então, instaladinho ali tá assim. E agora a gente vai encaixar a tampinha, tá? Eu gostei dessa linha aqui porque tu consegue, né, encaixar a tampinha aqui, ó. E tá pronta, tá instalada a tomada, tá bom? Então, pessoal, só pra vocês verem, depois de instalar a tomada ficou assim, né? Ficou bem bonito, ficou bem top aqui, né? Então nem dá pra imaginar que tem todo aquele fio ali dentro daquela caixinha, né? Ficou legal, né? Então é isso aí, tá, pessoal? Então a instalação fica desse jeito. Agora a gente vai fazer o teste aqui pra ver como é que tá saindo a energia nessas tomadas aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos medir as tomadas aqui, ó. Pra vocês viram que ficou bem bonito, ficou bem instaladinho, né? Então essa tomada aqui a gente vai pegar e vai medir, ver se deu tudo certo aqui, tá? Então já liguei a energia aqui do ambiente, então vocês estão vendo que tá iluminado agora. E agora a gente vai ver qual a tensão que está dando aqui nessa tomada. Colocamos uma escala de tensão alternada e a gente vai vir ver aqui que tensão tem nessa tomada, tá? Então, se deu tudo certo, aqui vai ter que ter 220, tá bom? Então, aqui, ó, vamos segurar a ponteira até ele estabilizar, 219 volts. Que top, né? Então, tudo certinho. Vamos medir a outra tomada aqui, ó.
Vamos aguardar que ele fazer a medição, 219 volts, tá? Então essa oscilação aqui é devido a mexer a ponteira ali e a dar um mau contato, tá? Não é nada de problema na instalação, tá? É questão mesmo das ponteiras, tá? Então vou ficar mexendo nela, 219, show. Vamos medir aqui, quanto é que deu? 219 volts, tá? Então, que top, tá, pessoal? Então, deu tudo certo, ficou bonito, né? Com segurança. Quem quiser comprar esses produtos, pessoal, o link tá na descrição. Se ficou alguma dúvida, pessoal, sobre instalações, né? Ou alguma dúvida sobre algo que vocês queiram que eu instale, tá? Então, é só deixar aqui nos comentários que, na medida do possível, eu respondendo, tá? E se eu puder instalar também, para mostrar para vocês como é que é a instalação, se vocês tiverem a dúvida, eu instalo, não tem problema nenhum, tá? Então, é isso aí, tá, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.